em meio das pessoas que estão do seu lado e de alguém que esteja com a Bíblia, eu vou fazer a leitura de apenas um verso. Somente esse 16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Nós podemos dizer amém? Amém. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos e oremos mais uma vez. Senhor Deus, meu Pai, te louvamos e bendizemos, meu Deus, por esses momentos, Senhor Pai, que já estamos aqui na Tua presença e por essa palavra linda, Senhor Pai, neste momento. Palavra a qual o Senhor tem colocado no meu coração e que me autorizou, Senhor Pai, pregar, anunciá-la para a Tua igreja, onde eu clamo a Ti agora a capacitação, meu Deus, para da melhor forma possível, meu Deus, poder ministrá-la, Senhor Deus. Que haja entendimento, que haja frutos, Senhor Pai, dignos de arrependimento, de glorificação, de adoração, através da pregação da Tua palavra, milagres, maravilhas, venham ocorrer, Senhor Pai, ser realizado no nosso meio. Repreenda todo mal, toda obra contrária, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus, e dai a Tua paz e a Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus está nos falando que todas as coisas foram criadas. Deus criou todas as coisas que há nos céus e na terra, coisas visíveis e invisíveis. Não somente Deus criou aquilo que é visível, mas também criou as coisas invisíveis, sejam tronos, visíveis ou invisíveis, sejam dominações, visíveis ou invisíveis, sejam principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Essa era a intenção, sempre foi a intenção de Deus. Criar. Ele é o Criador. Ele se agrada em criar. Ele criou os céus e a terra. Criou aquilo que é visível aos nossos olhos, tudo aquilo que está em Gênesis. Quando Ele criou a terra, os astros, o céu, estrelas, tudo o que há sobre a terra, os seres viventes e também a humanidade. Tudo isso é visível. E também Ele criou o que é invisível, aquilo que nós não vemos, mas existe. Aquilo que nossos olhos não conseguem enxergar, mas existe. Deus criou não somente aquilo que o nosso olho não alcança, devido à distância, aquilo que está nos astros, nos planetas, aquilo que está nos céus, como também aquilo que está no céu, a habitação de Deus. Deus então criou aquilo que é invisível aos nossos olhos. E quando falamos em coisas invisíveis aos nossos olhos, sobre criação de Deus, estamos falando sobre os espíritos, coisas espirituais. Deus criou seres espirituais, que nós não vemos, mas existem. Que estão ao nosso redor, não vemos, mas existem. Que está na presença de Deus, foi Ele que criou. Nada que existe no mundo espiritual e no mundo visível, nada que foi feito ou criado, nada disso existiria se não fosse feito por Deus. Deus, Ele é de eternidade a eternidade. Deus é Deus com toda essa criação, e é Deus também se não tivesse criado nada disso. Deus achou por bem, segundo o que nós lemos, segundo a sua vontade, Deus quis criar. Deus criou os seres espirituais por sua vontade, não para ele ser Deus, ele já era Deus.
Deus não criou seres espirituais para ter igual ou alguém, seres parecido com Ele, porque senão ele se sentiria sozinho, ou ele seria menos ou maior com aquilo. Não. Deus é Deus sem os seres espirituais ou como os seres espirituais. Ele criou com um propósito. Ele criou vindo dele e para ele. Toda a criação de Deus, preste atenção nisso, toda a criação de Deus é para ele. Ele fez com um propósito, para ele. Ele criou para lhe adorar. Ele criou para que fosse manifestado o seu poder, a sua soberania. Então Deus criou tudo aquilo que é invisível e tudo aquilo que é visível. Deus criou a terra, Deus criou os seres viventes, Deus colocou tudo isso em ordem. Deus criou o homem e a mulher com um propósito. Assim também, com o mesmo propósito, os seres espirituais. Deus criou o homem, matéria, com um propósito, para a glorificação do seu nome. Ele não criou o homem com algum outro propósito, a não ser por pura vontade própria. Ele criou porque ele quis. Fato é que diz que quando ele termina de fazer a sua criação, ele diz assim que tudo que ele fez, ele viu que era bom. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Quando ele faz o homem, ele acrescenta algo, que diz que quando ele fez o homem, a humanidade, ele viu que era muito bom. Todas as coisas foram feitas porque ele é criador, ele cria. Essa é a essência de Deus, de ser criador. Se nada houvesse, se não houvesse a terra, não houvesse os seres humanos, os seres espirituais, ele seria Deus do mesmo jeito. Teria o mesmo poder, seria onipresente, seria onisciente. Então nada que foi criado foi para acrescentar algo em Deus. Porque muitos hoje acham que Deus deixaria de ser Deus se algo não existisse. Deus, segundo a sua palavra, diz que ele criou para ele, veio por ele e para ele. As coisas que são visíveis e invisíveis. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as coisas invisíveis, da qual nós não vemos, e não é porque nós não vemos que não existe. A Bíblia nos relata que existem. São seres espirituais que vivem na habitação de Deus, que foram feitos com um único propósito, para glorificar o nome bendito de Deus, para servir a Deus com algum propósito, para adorá-lo. Toda a criação de Deus foi feita com esse propósito, para servir, para adorar e para glorificá-lo. Por isso que o salmista diz assim, que os céus manifestam a glória de Deus. Tudo que há, tudo que existe, os mares, isso foi feito com um propósito, para glorificar o nome de Deus. Os animais, as aves, os répteis foram feitos para glorificar o nome de Deus. Os seres espirituais foram feitos com propósito, para glorificar o nome de Deus. O ser humano, o homem, a mulher, eu e você, foi feito com propósito, para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Quem já tem esse entendimento, ele já passa a glorificar o nome de Deus. Não somente com os lábios, mas também com a sua vida, com a sua atitude. Deus, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, também Ele criou, Ele formou a igreja, com um propósito, para glorificar o nome de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Eu lembro quando criança, alguém chegou e como era falado isso no meio das crianças, não sei no dia de hoje, mas falavam assim: eu gosto muito de cachorro. Daí você, mas claro que você gosta de cachorro, porque cachorro foi Deus que fez. De gato eu não gosto muito não, porque gato não foi Deus que fez, foi o diabo que foi imitar Deus e saiu o gato. Quando criança falava muito disso. E o diabo, ele não cria nada, ele não é criador, ele não tem esse poder, porque ele também foi um ser criado.
ele não pode criar absolutamente nada. Ele inventa, ele imita, ele forja, mas criar, ele não tem esse poder. O único que tem poder para criar é Deus. E ele criou até mesmo, preste atenção nisso, meu irmão, até mesmo Satanás, quando foi criado, que ele não tinha o nome ainda de Satanás, de inimigo de Deus, para adorá-lo. Ele também foi criado. Nada que existe, naquilo que é visível e invisível, poderia existir por si mesmo. Foi criado por Deus. E com um propósito, para servi-lo, para adorá-lo, para manifestar a sua glória. Então, aquilo que é invisível, quando a Bíblia diz sobre aquilo que é visível e invisível, fazendo coisas, fazendo separações, Deus colocou uma palavra ao meu coração para entendermos que não diferente daquilo que Deus criou, porque nós também somos criaturas de Deus, criação de Deus, fomos criados com um propósito. E às vezes nós esquecemos isso, meu irmão. Pelos afazeres da vida, pelas decepções, pelos nossos problemas, nós esquecemos que nós fomos criados com um propósito. E a gente acha que é outro propósito. Quantos acham que veio nessa terra com um propósito? E ele acha que aquele propósito dele, ele esquece do propósito verdadeiro e acha que ele foi criado em especial dos demais com um propósito específico. Quantas vezes você já escutou isso? Pessoas que dizem que veio para essa terra com um propósito em especial. E todos nós viemos dessa terra com um propósito semelhante aos seres invisíveis. Nós viemos com um propósito: adorar e glorificar o nome de Deus. Deus criou o ser humano com esse propósito. Deus criou os seres invisíveis com esse propósito. E não diferente de nós. E não nós diferente deles. O propósito é o mesmo. A criação pode ser diferente. A criação é tão diferente que um é matéria, o outro é invisível. E se falarmos do invisível, estamos falando de quem? Da criação de seres espirituais que foram criados para servir, os anjos. Anjo, a palavra anjo quer dizer mensageiro, servidor. Ele foi criado para servir a Deus, com um propósito. Hoje bem entendemos que os anjos são para nos servir. O anjo é para servir a humanidade, servir a igreja, servir o povo de Israel, o povo de Deus, mas para servir num propósito, o propósito de Deus. Mas os anjos foram criados de uma forma da qual o Criador bem entendeu e bem foi a sua vontade. Anjos diferentes de nós, ele não parece com a gente. Anjo diferente da gente, nós somos seres humanos, homem, mulher, criação de Deus. Anjo não. Nós não somos parecidos com anjo, nem anjo é parecido com a gente. Nós somos matéria, corpo, alma e espírito. Anjo é espírito. Nós somos palpáveis. Anjo não. Várias vezes a Bíblia relata de aparições de anjo, que anjo tomou uma forma para que o ser humano o enxergasse. Senão jamais o ser humano conseguiria enxergar o anjo, porque anjo é espírito. Ele mora com Deus. É aquilo que a Bíblia está falando. E Deus criou também tudo aquilo que é, veio por Ele, para Ele, aquilo que é invisível. Nós não estamos falando só do vento, que é invisível. Estamos falando de seres, criações de Deus, com o propósito de servir. E foram criados com um propósito: ser obedientes. A obediência está na essência deles, porque foram criados com esse propósito. Deus manda e eles fazem. Se Deus manda, vai à terra e mata, ele vem e mata. Ele não pensa duas vezes. É dotado de inteligência, é dotado de vontade, é dotado de personalidade, mas foi criado para obedecer. Então, a criação de Deus, obediente, serve, adora, sendo obediente. Neles não pode haver desobediência, porque eles foram criados para obedecer. Qual que é o propósito então desses seres? Obedecer, servir e glorificar a Deus. Foram criados
anjos de uma forma diferente, de um escalão diferente, coisas invisíveis, da qual a Bíblia relata com o nome de arcanjo. Eu não posso lhe afirmar se existe arcanjos, mas a Bíblia fala de um arcanjo. Pode até então ter mais do que um, mas a Bíblia relata de um especial, um anjo, criação de Deus, mas com escalão superior, como liderança dos demais, com um poder a mais dos demais, da qual a Bíblia o classifica, o chama de dar o nome de Miguel, aquele a qual a Bíblia lhe apresenta com essa posição de proteger o povo de Israel. Qual que era então o propósito? Qual que é a propósito dessa criação? Um ser espiritual, um anjo, com uma posição maior, ao ponto de lutar contra Satanás. Lá em Judas está dizendo assim, que o arcanjo Miguel lutou com Satanás, para que Satanás não encontrasse o corpo de Moisés. Olha só, uma posição maior, não é qualquer anjo. Ele foi criado com uma função, com um propósito, fazer a vontade de Deus, anunciar. A Bíblia diz assim, que Jesus virá com alarido, e com bramido, e com voz, não de anjo, mas de arcanjo. Imagina a voz desse anjo. Ele virá anunciar, será anunciado a volta de Jesus com uma voz de arcanjo. O arcanjo vai falar. Então teve um propósito. Deus, quando criou, já criou com um propósito, diferente dos outros seres. A Bíblia classifica também criação de Deus, seres invisíveis. Você vai entender daqui a pouquinho aonde a mensagem de Deus vai falar fortemente ao seu coração. Fala também sobre criação de Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele, com um propósito, os querubins, seres espirituais que não vemos, mas que foram criados com o propósito de guardar o trono de Deus, guardar a presença de Deus. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, do Éden, do jardim do Éden. E para que eles não retornassem mais lá, Deus colocou um guardião. Não foi um anjo, não foi um arcanjo, mas foi um querubim, para guardar, e ali ninguém passava. A Bíblia relata que quando o povo de Israel, por ordenança de Deus, fez um caixotinho de madeira, coberto por ouro, que representava ali a presença de Deus, a Arca da Aliança, por cima da sua tampa foi colocado dois seres, a imagem de dois seres, dois querubins, para proteger a presença de Deus, da qual tinha 6 asas, da qual 2 cobriam seus pés, 2 cobriam seus olhos e 2 cobriam a Arca da Aliança. E os dois anjos, em cima dos caixotinhos, os 2 querubins, as suas asas se encontravam. Então esse ser foi criado, ser invisível, com um propósito. Propósito de quê? Guardar o trono ou a presença de Deus. Propósito. Todas as coisas foram feitas para Ele, para obedecer a Ele. Quando Deus cria algo, é com propósito. Ei, irmão, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Aqui não tem ninguém que Deus não lhe fez com um propósito. Um propósito. Os seres espirituais, invisíveis, foram feitos com propósito. Deus fez os serafins, que diferente dos anjos, diferente dos arcanjos, diferente dos querubins, serafins foi feito só com propósito, adorar. Eles estão nos céus nesse momento, falando assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele está lá falando: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. Deus fez os serafins somente para ficar o tempo todo lá no céu glorificando o nome dele. São os serafins. Deus fez os seres angelicais. A Bíblia está repleta desses seres. Quando Ezequiel teve o chamado de Deus, diz que ele viu um ser angelical diferente desses. Um ser que tinha olho, que tinha rodas, e rodas nos olhos,
as rodas eram cobertas de olhos, e que havia relâmpagos. É só ver o livro do início de Ezequiel, quando ele estava na beira do rio Quebar, e ele vê ali um ser que anunciava a presença de Deus, um ser espiritual. Ninguém via, mas Deus mostrou para ele. A Bíblia relata que tem um ser no céu que ele tem cara de leão, cara de ave, cara de boi, cara de homem. Com um propósito de qual? Revelar a criação de Deus. Toda a criação de Deus contida num ser só, propósito de Deus. E quando ele está no céu passando, ali manifesta a criação de Deus. Ele é Deus, meu irmão. Ele é Deus, igreja. Ele cria para adorar a Ele. Ele faz as suas criações para servir a Ele. Todas as coisas, foi a palavra de Deus que nós lemos, foi feita por Ele e para Ele, para servir a Ele. Qual outro propósito Deus ia fazer algum ser para não servir a Ele? E Ele fez um ser que excedia todos esses. Um querubim ungido com propósito, da qual a sua formosura excedia os demais, da qual, se tivesse colocado um escalão no céu, abaixo da Trindade seria ele. Feito com esse propósito, para mostrar a sua formosura, para mostrar o poderio de Deus, criação de Deus. Não vinha dele, não vinha do querubim, vinha de Deus. Mas diz a palavra que isso encheu o coração dele. A formosura encheu o seu coração. E ele quis ter a posição de Deus. Ele não chegou nem a tentar, porque Deus conhece as suas criações. Ele conhece a intenção do coração. E quando aquilo encheu o seu coração, olha, entenda, criação de Deus, coisas invisíveis, foi feita para obedecer, foi feita para ser os mais elevados dos seres espirituais, mas jamais igual a Deus. E ele quis ser igual a Deus. Isso não poderia passar nunca no coração, porque tudo aquilo que Deus faz é bom. Nunca poderia ter entrado isso no coração desse ser. E entrou. Deus o expulsa do céu. E junto com ele, que concordou com ele, entrou no coração também, 1/3 de todos esses anjos, que são milhares de milhares de milhares, a qual João viu na sua visão em Apocalipse, a qual o Senhor Jesus disse, quando as pessoas estavam falando, salva-te, você não é Deus? Ele falou assim, rapaz, você acha que se eu quisesse, eu não pediria a Deus, ao meu Pai que está nos céus, e Ele não mandava aqui legiões, milhares de legiões de anjos para me salvar? São milhares, legiões de anjos, como a areia do mar, que vivem no céu. O único propósito, glorificar e exaltar e servir ao nosso Deus. E 1/3 desses anjos, criação de Deus. Deus viu em seus corações que concordaram com esse querubim ungido e foram expulsos dos céus. Uns foram para o abismo eterno, outros estão soltos, e esse querubim se constituiu então, desde então, inimigo de Deus. Deus não poupou, e Deus não é que Deus não poderia, isso é criação de Deus. Deus pode fazer todas as coisas, mas Ele, tudo que Ele cria, Ele não cria para morrer. Os seus seres são imortais, e preparou para eles uma sentença pela sua rebeldia, um lago de fogo, que diz a Bíblia que foi feita para Satanás, para esse querubim que deixou de ser ungido, e para os seus seguidores, foi feito para eles, para aqueles que seguem a maldade, que seguem. Como que pode seguir alguém que a maldade começou no céu? Que o Senhor Jesus diz que ele peca desde o princípio, que ele é o mentiroso, o pai da mentira. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, pecado. Por isso que nasceu lá no céu essa ofensa contra Deus. Deus criou para ele obedecer, para servir, para ser mais o excelente entre todos. Mas quando entrou algo diferente do que era de Deus no seu coração, pecado. E onde Deus está, não pode habitar o pecado. Foi lido hoje aqui.
que ele não conheceu o pecado. Ele não criou o pecado. Ele criou seus seres angelicais, seres espirituais, para servi-lo e adorá-lo. Então ele foi expulso dos céus. E desde então ele se torna inimigo de tudo que é de Deus. E como no seu coração já entrou essa perversidade, ele começa a querer colocar defeito em tudo que é de Deus, para desmoralizar a Deus. Ele coloca defeito em tudo aquilo que é criação de Deus, tudo que Deus criou. Então Deus agora vai e cria algo visível, criação de Deus. Diz a Bíblia, ele cria o homem, mas diferente, meu irmão, de tudo que ele já tinha criado. O homem é visível, os seres espirituais são invisíveis. A partir de então, escute isso, você vai entender o porquê o diabo te odeia tanto. E porque nós somos tão especiais aos olhos de Deus. Nós somos criação de Deus. Fomos criados por Deus segundo a sua vontade. Deus poderia ter criado a gente igualzinho um anjo. Não somos igual ao anjo. Só o fato dele nos criar matéria, do pó da terra, já somos diferentes. Tirou a gente da terra, criou, formou com as suas mãos. E quando ele nos cria, quando ele cria o homem com um corpo físico, escute isso, ele fala assim: façamos o homem diferente de anjo, de serafim, de querubim, desses seres celestiais que eu até falei para vocês. Ele falou: olha, que magnífico um ser celestial desse. Irmão, ele criou o homem diferente de todos esses, porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Anjo não tem imagem e semelhança de Deus, você tem. Seres espirituais não têm imagem nem semelhança de Deus, você tem. Irmão, será que não vale nem glória a Deus? Você tem imagem de Deus, feita a semelhança de Deus. Quando Deus fez o homem nessa terra, a sua imagem, o que é imagem? Aquilo que você olha no espelho e reflete, isso é imagem. Tem pessoas que são parecidas umas com outras, não são iguais, são semelhantes, mas têm a mesma imagem. Sabemos identificar um ser humano de qualquer outro animal. Então nós somos imagem de Deus. Perdemos, através do pecado, a semelhança, mas quando foi colocado sem o pecado, tínhamos até, o ser humano tinha a semelhança de Deus, era semelhante ao Altíssimo, porque foi colocado na terra para ser soberano, representante de Deus na terra. Imagina Satanás vendo isso. Ele se achava o bonzão no céu, o mais bonitão, que subiu até o seu coração isso. E Deus agora faz o homem mais bonito do que, como muitos dizem, o Lúcifer, né? Não gosto de usar esse nome, porque para mim ele não tem esse nome bonito não. Lúcifer é aquele que traz luz, e luz ele não traz nenhuma. Ele poderia ter esse nome antes, a estrela da manhã. Ele perdeu, hoje ele é trevas, é Satanás, é o inimigo, é o diabo, é o tentador, é o iníquo, é a antiga serpente, é o mentiroso, é o falsário, é o dragão. Esse é ele. Chamar de Lúcifer, eu vou estar falando muito bem dele, e esse nome eu não atribuo a ele. Pode entender? Diga amém. Amém. Imagina o pensamento dele agora. Você vai começar a entender por que ele te odeia. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Ele se achava o mais lindo, chegou até a subir no seu coração, queria estar igual a Deus por ele, por a sua formosura. E agora Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, com intelecto, com pensamento. E Deus dá algo que não deu aos outros. Escolha. Você pode escolher. Me obedece ou não. Que coisa é essa, meu irmão? Que criação é essa? Deus dos altos céus, a soberania de Deus. Ele criou anjo.
Anjo foi feito para obedecer, pronto e acabou. Adora ele, dá glória a Deus. Serafim está lá louvando a ele. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Sua glória está por toda a terra. Os seres angelicais, tudo ali adorando a ele, obediente a ele. Foi criado para isso. Agora Deus quer algo diferente. Deus cria algo para fazer. Eu quero uma adoração, mas uma adoração espontânea. Uma adoração voluntária. Eu vou criar algo que ele pode falar assim: vou fazer ou não, porque o dia que ele fizer, vai encher o céu de glória, porque eu criei ele para isso. Somos diferentes de todo outro tipo de criatura. Um anjo não pode falar não faço, não vou. Você pode. A gente pensa tanto. Os anjos estão ao lado de Deus, estão na presença de Deus, não precisam ler sobre o passado, ler a Bíblia, para conhecer a história, porque eles vivenciam a história desde o princípio, desde que foram criados. Só que eles não podem falar não. Eles não foram criados para isso. Eles foram criados para obedecer. Foram criados com aquele propósito. Daí Deus nos cria para adorar, mas Deus nos dá o livre-arbítrio. Olha, o caminho é esse. Você foi criado para isso, mas eu estou dando a você. Você faz se você quiser. De toda árvore ele pode comer, menos daquela árvore, que o dia que comer, certamente morrerás. Se não fosse para ter essa inteligência, essa escolha, Deus não teria colocado aquela árvore ali. Se fosse um anjo, não ia, porque o anjo, o dia que desobedeceu, expulso, fora, porque ele foi criado para obedecer. Agora Deus faz uma criação diferente. Ele dá a escolha, ele dá o intelecto, dá o pensamento, e Deus faz uma criatura diferente de tudo que ele já tinha feito. Ele fez um anjo, fez o outro, fez o outro, fez o outro. Ser humano não, ele fez dois. E falou assim agora: procria, vai nascer de você. Anjo não procria, serafim não procria, Satanás não procria, ele nunca vai ser pai. Nenhum demônio vai te gerar. Mas Deus fez o ser humano para procriar. Diferente de tudo. Olha, meu irmão, se o Espírito de Deus já está falando ao teu coração, já que você está estufando o peito. E sabe o que o inimigo quer colocar na tua mente? Que você não vale nada, que você não pode nada. Ei, irmão, isso é criação de Deus. E diferente dele, ele não podia negar e negou, não podia pecar e pecou. Você pode e não faz, porque você sabe que você foi criado para adorar, para servir. Deus criou, Deus é onisciente, ele sabe as coisas que vai acontecer amanhã ou depois. Deus nos criou sabendo das nossas limitações, sabendo que Adão e Eva poderiam pecar e errar sim, que poderia ser tentado. Mas olha a diferença, olha que maravilha, fomos criados por Ele e para Ele. Quando você cria um filho, e a Bíblia assemelha a Deus como nosso Pai, quando você cria um filho, nasce o seu filho, você está com ele no colo, bebezinho, seja homem ou mulher, meu irmão, ele é uma gracinha, é lindo, principalmente para a mãe coruja e para o pai coruja, é o mais lindo da terra. Coloca no Face, coloca no carro, olha lá, com certeza, pode ser parecer joelho, mas ele fala que é o mais lindo, pode ser o mais feio, mas não é verdade? Imagina Deus criando o homem, criando a mulher. E quando você está com esse nenezinho no colo, você dá tudo para essa criança, tudo, ao ponto de dar até o que não pode. Não é assim com todos nós? Mesmo sabendo que vai crescer e que não vai fazer tudo à sua vontade, um dia ele vai fazer algo que vai te fazer chorar. É assim mesmo. E mesmo assim a gente cria, não cria? Então olha aqui para mim, no
perca atenção não, presta atenção aqui. Foi assim que Deus nos criou. Mesmo sabendo que um dia nós não íamos mais fazer a vontade dele. Mas nem por isso ele deixou de acreditar. Nem por isso ele deixou de nos criar. Ele criou com propósito, assim como o pai e a mamãe. Essa criança pode crescer, pode fazer coisas que vão me fazer chorar, mas vai fazer muitas coisas que vai me alegrar o meu coração, vai fazer a minha vontade. E não, uma criança pode fazer, um filho depois de velho, ou depois de adulto, ele pode fazer 10 coisas ruins, 20, 30, só dá desgosto para o pai e para a mãe. Mas quando ele faz uma coisinha, a mãe se derrete tudo. Quando faz um negocinho bom. Já viu aquela mãe protetora? O pai protetor? O camarada não presta. O camarada é ruim, todo mundo sabe. Vai falar assim, são as companhias, pastor. Realmente, a sua companhia, que eles estão acompanhando do seu filho. Mas a gente acha que as outras companhias, a gente sempre acha que os nossos filhos. E o camarada é pinta. E faz a mãe chorar. E faz o pai chorar. E não para no emprego. Só dá trabalho. Mas chega lá no dia do Natal, que no Natal todo mundo vira santo. O espírito da mentira já toma conta. Daí ele vem com um presentinho e dá para a mãe bobona. A mãe se derrete, não é? A mãe ou o pai se derrete todo. Nem que depois da abertura do amigo secreto já está tudo brigando, mas para ela foi uma alegria. Assim somos nós. Assim foi quando Deus nos criou. Nós somos uma criatura diferente, meus irmãos. Mas somos criação de Deus. Deus nos criou com um propósito. Ele criou algo diferente de anjo, diferente dos seres invisíveis. Ele criou algo visível, sabendo das nossas limitações, mas ele queria uma adoração sim, mas uma adoração voluntária, uma adoração consciente. É aquilo que está em Romanos 12. Agora apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, o que é o vosso culto racional. Ei, você não veio aqui como um anjo não, que Deus falou assim, vai, e você tem que vir, que já nasceu com essa essência. Você veio aqui mesmo debaixo de luta, debaixo de provação, achando que não podia vir, o inimigo falando o contrário, não vai, não vai, não vai, mas você levantou, tomou teu banho e falou, eu vou porque eu sou adorador, eu fui criado para adorar. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, como isso agrada o coração de Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Como isso agrada a Deus. De ver que poderíamos estar hoje, Palmeira, mas nós estamos aqui, glória a Deus, aleluia, glorificado seja o teu nome. Eu não vejo qualquer outra criatura da qual é dita que nós somos templo, habitação de Deus. Essa casa terrestre, ei, essa casa terrestre nossa aqui, guarda uma excelência, mas para que a excelência não fosse nossa, para corromper como corrompeu o querubim, foi colocada dentro de vasos de barro, para que a excelência não fosse nossa, mas fosse dele. Aleluia. Nós somos diferentes, meus irmãos. O inimigo olha isso e ele fica furioso com essa criação de Deus. Ele quer tentar de todas as formas que a gente negue a Deus, negue o Criador. Quando ele acha que vai conseguir, nós temos a escolha. Anjo não teve, ele não pode ter mais. Ele não tem reconciliação. Não está nele arrependimento. Só está no ser humano. Quantas vezes, como isso agrada a Deus, meu irmão? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Como agrada a Deus quando o pecador fala assim, errei, Pai. Aleluia. Quando ele tem consciência e fala assim, eu errei. Isso é só o ser humano que pode fazer. Isso é só a criação de Deus, o ser humano, o homem, a mulher. E isso no coração ou na vida de Satanás, dos demônios, eles odeiam, porque eles não podem, eles não conseguem, não está neles se arrepender do ato errado deles.
Espírito de Deus, ela sai, ela brota frutos dignos de arrependimento. O ser humano é o único que pode se arrepender. E como isso agrada a Deus. Como nós aqui, eu bem disse, como pais, esperamos coisas boas dos nossos filhos. E quando eles fazem, quando um pai ou um filho faz uma homenagem para o pai, o pai se derrete tudo, a mãe se derrete tudo. Nosso Deus fica da mesma forma, esperando de nós, porque nós podemos fazer ou não. Então, quando fazemos, surpreende Deus. Tem gente que vai ser contrário a essa palavra, mas eu vou ensinar sobre isso, tá? Deus me autorizou a falar isso. Surpreende Ele. E Deus gosta de ser surpreendido. Deus gosta. Deus é conhecedor de tudo. Antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele já sabe. Mas tem coisas, meu irmão, que Deus, somente com nós, Ele esvazia-se de si só para ser surpreendido. Eu vou da base bíblica. Deus sabe se você vai aguentar ou não, se você vai negar ou não. Mas Ele esvazia dessa onisciência dele só para ver a sua reação. Ele nos criou para isso, para Ele ser surpreendido. Porque o anjo já sabe que vai obedecer. Um ser invisível, um ser espiritual, já sabe que vai obedecer. E os que desobedeceram, Ele já sabe que desobedeceu. E nós? Se Ele já deixasse ou colocasse em nós a obrigação, seríamos como anjo. Mas não, nós somos criações diferentes. Ele nos fez diferente. Ele nos fez com esse propósito de poder fazer. Faço ou não faço? E Satanás, quando olha isso, ele fica furioso, porque coloca tanta dificuldade. E mesmo assim tem pessoas que não negam, não arredam. Aleluia. Isso deixa ele furioso, meu irmão. Como ele fica furioso? Por isso que ele é furioso com a igreja. Por isso que ele é furioso com os escolhidos de Deus. Assim como um filho que surpreende seu pai numa surpresa, assim Deus também gosta, nos fez para isso, para lhe agradar. A adoração do ser humano é voluntária, é por escolha, é quando nós reconhecemos que existe um Deus. Quantas pessoas não conheciam Deus, nasceram sem nunca ter escutado a palavra ou o nome de Jesus, tinha suas concepções, e o diabo achou, falando assim, esse vai morrer e vai para o mesmo lugar que eu vou. E de repente ele ouve a palavra, e a fé vem pelo ouvir. E ele nega todo o seu segmento, as suas concepções, a idolatria, a sua crença, e se converte, ele dá meia volta, foi aquilo que foi lido aqui também, que ele se torna nova criatura. Só o ser humano pode fazer isso, meu irmão, de mudar totalmente o seu pensamento, porque Deus nos deu escolha. E Deus olha dos altos céus aquilo que estava predestinado a ir para o inferno, aceita Cristo e toda a predestinação cai por terra, porque o sangue do Senhor Jesus purifica todo e qualquer pecado. Isso deixa o inimigo furioso. Os anjos dos altos céus, irmãos, eles olham e adoram mais a Deus, porque falam a soberania de Deus por ter feito o homem. Eles são diferentes do que a gente. Eles sabem disso, que somos diferentes. Imagina Jó. Como agradou o coração de Deus ver Jó. A palavra diz assim, que na reunião que Deus faz com os anjos, aparece alguém lá, com suas criaturas, com a sua criação, aparece alguém lá, um anjo caído, mas apareceu lá. E daí Deus pergunta para ele, falando com tantos os anjos, ele estava ali também na presença, e pergunta para ele assim, de onde vieste? Aonde ele está, meu irmão? Ele não está em Marte, ele não está em Plutão, porque lá não tem vida. Eu falei aqui na sexta-feira. Senão ele estaria falando, meu irmão, estava lá atentando os marcianos.
Estava lá tentando a galáxia tal. Para com essa meninice, meu irmão. Vem para o culto de ensino aprender a palavra de Deus. Fica acreditando em ET aí. Vai ver ET mesmo. Até em Varginha. O diabo diz assim para ele, esse anjo, esse ser criado por ele. Fala assim, eu vim de rodear as galáxias. Vim de rodear a terra. Daí Deus pergunta para ele, viste lá meu servo, temente, reto, Jó? Vi ele sim. Ele é tudo isso que o senhor está falando aí sim. Olha a raiva que tem da gente. Ainda mais por ser reto, por ser justo. Mas ele é tudo isso porque ele é rico. Tira as coisas dele para o senhor ver se ele continua sendo esse temente a Deus aí. Tira para você ver. Daí Deus fala assim, está permitido. Deus já sabia o que estava no coração do infeliz, né? Do inimigo. Falou assim, então, pode tirar. Tira. Olha como Deus gosta, meu irmão. Como Deus se esvazia. O que eu falei aqui, ó, só para ver o que Jó iria fazer. Eu gosto muito dessa passagem, irmão. Eu fico imaginando, eu viajo na ideia, eu já imagino o céu, tudo parando e vendo, contemplando a cena. Para ver os anjos, tudo assim, agora o diabo vai desmascarar Deus, vai ficar ruim, vai ficar estreito. Deus faz a criação e Deus fala que ele é reto, mas é homem, já pisou na bola lá no jardim do Éden. A terra estava tão corrompida que só viu, Deus olhou, só viu um por nome de Noé, e junto com a sua família, mas agora esse Jó, quem sabe Jó também, eu estou achando que Jó é temente a Deus por causa da riqueza mesmo. Ele perde toda a sua fazenda, perde casa, uma notícia atrás da outra. Irmão, notícia ruim quando vem, ela vem de fileirinha. É terrível. Lembra da história de Eli? Eli sentado, gordão, cego, sentado, o povo guerreando, os filhos dele lá com a arca da aliança, ele achando que já ia ter vitória, ele sentado. Daí vem a notícia, não sabe bem correr, porque notícias vem rapidinho, né? Notícia ruim, como chega rápido? Vem a galope. Daí quando chega assim, ele perdeu uma guerra. Vai ter mais. Por que já não fala tudo, né? Para arrebentar. Perdeu uma guerra. Ó, e seu filho morreu. Meu filho morreu, não é só um não, os dois. Só que ai, que tragédia. Ó, e tem mais, mas que mais? Roubaram também a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Ele cai para trás, gordão, cai por cima do pescoço e morre. Notícia ruim quando vem assim, meu irmão. Eu já falei da prova aqui, né? Notícia ruim vem assim, ó. Vem a filhinha mais nova, vem a maior, vem a mãe, vem a avó. Aumentando, por último vem a sogra. É claro que isso é uma brincadeira, né? Só para você ver. Terrível. Eu sei que tem gente passando por isso. A gente esperando uma notícia e é assim, meu irmão. Só para quê? Escute. Com um propósito. Para ver o diabo querendo ver até onde a gente aguenta. Tem um hino que nós cantamos. Tentado não cedas. Não cede não, meu irmão, a tentação. Porque ceder é pecar. Entenda uma coisa, quem tenta é o diabo, quem prova é Deus. Eu estou passando numa provação, o diabo está me apertando, o diabo não prova ninguém, provação é Deus. Se você está passando por provação é porque Deus quer te ver do outro lado aprovado. E a Bíblia diz que não tem provação maior que a gente possa, Deus não dá, não é o diabo. Deus não dá provação maior que a gente não possa suportar. Ele nos conhece. Ele conhecia Jó. Daí eles dão, vai lá, pode fazer. E tudo é tirado de Jó. Vem uns inimigos, arrebatam a sua fazenda, arrebatam as ovelhas, arrebatam os camelos, a sua casa cai por cima, em cima dos filhos que estavam reunidos festejando, morrem todos os filhos. E só vai chegando uma notícia ruim atrás da outra. O céu para, o inferno para e fica só esperando e vendo Jó. O que ele vai falar na primeira notícia ruim? Jó fica quieto. Na segunda notícia ruim, Jó fica quieto. Na terceira notícia ruim, Jó fica quieto. Quando chega o quarto mensageiro falando que os filhos também morreu, Jó fica quieto. Para tudo, meu irmão. Tem hoje o pessoal fala, né? Para tudo. Silêncio.
Quando chega e falando assim, Jó, tudo que você tinha, você não tem mais. Até os seus amigos morreram. Você não tem mais ninguém. Até seus filhos e suas filhas morreram. Você não tem mais nada. Jó o tempo todo quieto. Agora Jó vai abrir a boca. Satanás fica imaginando. Eu que estou conjecturando. Satanás olha para o céu e fala assim, vai ser agora. É agora que a sua criação, e você não fez para te adorar? Você não deu o livre-arbítrio, você não deu de vontade? Agora você vai ver. Jó abaixa a cabeça. E quando ele vai abrir os lábios, o diabo pensa, vai blasfemar, vai xingar, vai murmurar. Diz que Jó abriu a boca e adorou. Que tapa na cara do diabo! Os anjos todos no chão esperando, vendo. Imagina o coração de Deus. Ele tinha todos os motivos para blasfemar, falar que não queria mais Deus. Foi assim que o acusador falou, mas ele adorou. Não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Deus me deu, Deus tirou, e glorificado seja o Senhor. Você foi chamado para adorar, meu irmão. O diabo hoje está apanhando. O diabo hoje está apanhando pela tua adoração. Como isso agrada o coração de Deus? Quando nós temos todas as oportunidades, teríamos até os ânimos para negar, como Jó. E Jó não negou. Pensa que o diabo desiste? Furioso. Voltou lá. Está vendo? Deus falou, falei que meu servo era reto. Reto? Tirou tudo, mas ele é fortão ainda, ele é inteligente. Ele pode conquistar tudo de novo. Deixa eu tocar na saúde dele para ver se ele continua desse jeitinho aí. Então toca. Só não tira a vida dele. Satanás coloca uma enfermidade nele, que ele fica podre por dentro e por fora. Ninguém poderia chegar perto de Jó. Às vezes está reclamando, tem crente que por causa de uma dor de barriga não vem na igreja, uma dor de cabeça, já pensa em desistir de tudo, largar tudo, porque não recebeu uma visitinha no hospital, já está querendo largar de tudo, está blasfemando até contra a igreja. Meu Deus. Jesus. Olha Jó. E Deus falou do céu, agora minha serva, uma provinha que Deus deu, sabe? De passar aí por uma enfermidadezinha, e Deus não dá condição e colocar até esquecimento na gente para a gente não ir visitar, só para ver se o servo está ligado na igreja, nas visitas, ou se está ligado nele. Para ver se murmura, para ver se blasfema. Provinha. Em todas as coisas nós somos provados, meu irmão. Quando é fiel a Deus, vai murmurar. Ninguém veio te visitar. É o servo fiel, ou a serva fiel. Não, mas tadinho dos irmãos, estou orando por eles, tem que usar fazer dele, mas um dia eles vão vir. Ó, diferença. Daí o diabo apanha lá no inferno. Agora, é assim mesmo. Aí ele recebeu o dízimo, vem até cá na casa da gente, dá para fazer uma visita, aquele miserável de orelha pronta. Aí, você foi chamado com um propósito, meu. Você veio feito por ele e para ele. Como agrada o coração de Deus ver quando a gente tinha todos os motivos para desistir e não desistimos. Todo motivo para blasfemar e não blasfemamos. O diabo vai, toca nele, ficar podre, ninguém podia chegar do lado dele, ele não conseguia mais se coçar, a enfermidade dele era tremenda, que ele começou pior do que lepra, porque começou a cair as suas unhas, começou a escamar a sua pele, coçando, ele não conseguia mais se coçar, ele senta do lado de uma fogueira, pega cacos que estavam na fogueira e começa a roçar no seu corpo. Pessoas não conseguiam ver, tinha dó de Jó. Jó, quando falava a 1 metro, 2 metros de distância, você sentia o podre. Só quem já esteve perto de pessoas assim na enfermidade sabe do que eu estou falando. Jó era assim. Jó estava com todo o seu organismo falido. Só não estava morto porque a vida pertence a Deus. O diabo não tira. Porque Deus falou, toque em tudo, menos na vida. A esposa chega do lado, fala, Jó, eu vou traduzir para você não
ficar questionando a mulher de Jó, tá? Como muitos fazem. Ô Jó, para que viver essa vida aí? Mas está sofrendo demais. Que era costume deles. Amaldiçoa o teu Deus, como ele diz assim, basta. Só que ela errou de falar da maldição. Amaldiçoa o seu Deus, que é fácil a gente falar, né, meu irmão? Mas quantas vezes nós mesmos desfalecemos quando vemos pessoas sofrer, a gente fala assim, meu irmão, já vou começar a orar para Deus levar, porque ninguém gosta de ver a pessoa sofrer tanto. Ô Jó, por que você está nisso, rapaz? Você está com essa perseverança ainda? Porque toda vez que ia falava com ele, sabe que Jó respondia? A única coisa que ele respondia, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não há de se levantar em favor de mim. Eu não fiz nada. Deus conhece o meu levantar, conhece o meu deitar. Eu sei que tem uma destra do Pai que está intercedendo por mim. Não murmura, não paga mal com mal, não queira inculcar as coisas na cabeça dos outros para provar que se você é ou não é. Você é criação de Deus, tem um Deus dos céus, que tem olhos como de chama, que vê tudo. Aleluia. Deus só fica esperando, deixa eu ver se meu servo vai inventar, deixa eu ver se a criação que eu fiz, a coroa da minha criação, vai honrar meu nome. Jó quieto, maldiçoa o teu Deus e morre. Quando ele escuta isso, ele olha para a mulher. Mulher, esposa, tá maluca? Falou agora igual uma desvairada. O bem de Deus, ai, o inferno esperando ele murmurar. Ainda ele doutrina a esposa. O bem de Deus, você soube receber, né? Lembra quando ele estava no churrasco, andando de carrão zero, indo para as praias, para o hotel aí? Isso é glória a Deus, aleluia, né? Agora o mal não quer aceitar. Deus deu, Deus tomou. A mulher olha, sai de mansinho, o diabo sai de mansinho, os anjos nos céus que adoram ao Senhor, eu fico imaginando a glória que foi no céu quando Jó falou isso. Eu fico imaginando a glória que está sendo no céu quando você chegou aqui para adorar. Você foi feito para isso. Aleluia. Como Deus se agradou de ver isso! Por isso que o final de Jó foi melhor do que o início. A gente quer ser abençoado, mas no início a gente já começa errado. Davi foi um homem que surpreendeu Deus. Ele podia, meu irmão, tanto é que podia, ele sabia que não era para fazer, ele fez, pegou. Mas quando o profeta vai e fala com ele, isso é só criação de Deus, só o ser humano. Davi se arrepende. Tanto é que ele salmodiou dizendo assim, Senhor, não se aparta de mim o teu Espírito. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 fora deles. Aleluia. Deus olha aqui e fala assim, mas peraí, olha o diabo vendo. Até ontem ele não estava no pecado? Não estava escondendo lá a Betseba? Não estava achando que era do sertão? Agora já se colocou à disposição ao ponto de falar que prefere cair na mão de Deus. Surpreendeu. O diabo vai lá e coloca algo no coração de Davi na sua velhice. O diabo não brinca de ser diabo, meu irmão. Até na velhice, para tentar tirar a sua salvação. Na velhice. Davi dá uma olhada e disse que foi o diabo que tentou ele. Ele deu ouvido, por isso não dei ouvidos ao diabo. Ele começou a olhar para Israel e falou assim, quando eu peguei Israel da mão de Saul, o reinado estava falido. Olha agora, eu sou o cara, hein? Olha, a mesma coisa que partiu no coração de quem? Do que no vinho de lá do céu, que estava no céu. Ele falou assim, eu que quero saber, vou fazer um censo aqui, para ver como que eu deixei, vou mostrar para todo mundo que eu sou o melhor rei de Israel, ou fui o melhor rei de Israel. Mandou os seus capitães passar um pregão, fazer a contagem em todo o território do povo de Israel. Demorou meses para que isso acontecesse. Quando o povo chega e dá para ele um número que entra no coração dele, Deus manda a peste. E começou a matar o povo, como quem diz assim, tá vendo, você não é o cara? Vê se faz alguma coisa agora. Você não é o cara, vê, você faz com um mosquitinho pequenininho desse que te faz gerir de doido. Ei, o que você pode fazer? Davi se desespera, pequei contra o Senhor. Eu não podia fazer um negócio desse. Diz que ele olha e ele vê
O anjo com a espada, o anjo que estava matando com a peste, Deus falou, prepara, e fica na frente dele, ele olha do palácio e vê o anjo com a espada, em cima do vale de Araúna, paradão lá, ia matar mais gente, só deu aquele tempo para Davi ver. O profeta já entra correndo, você viu aí, Davi? Você viu aí? É a mão de Deus. Foi por causa daquele intento que o diabo colocou no teu coração. Rapidinho, o que eu faço? O que eu faço? Se arrepende? Não, já estou arrependido. Então Deus falou agora para ele aceitar a sua adoração. Vai e sacrifica. Ele foi sacrificar, largou tudo e foi sacrificar. Onde que eu tenho que sacrificar? Lá onde o anjo está. Ele correu para perto do anjo. Quando ele chega perto do local onde estava o anjo do vale de Araúna, sai o dono. Araúna saiu ao encontro dele. E o diabo só olhando, fala, esse Davi aí vai murmurar, vai xingar, e não vai fazer nada não. Foi por culpa dele. Ele vai questionar. E Deus do céu só olhando. O diabo até a última hora, meu irmão. Ele quer que a criação de Deus não adore a Ele, não louve a Ele nas nossas atitudes. Davi chega, fala, Araúna chega e fala assim, ô meu rei, que privilégio ter o senhor aqui me visitando, que honra, o que o senhor quer? Você não tem tempo nem da gente conversar, mas conta para ele a história, você não tem que vir aqui sacrificar, Deus me mostrou o local aqui. Pois não, meu rei, é para isso, para já, está aqui as madeiras, está aqui o sacrifício, pode fazer o que o senhor quiser, a terra é sua, faz o sacrifício. O diabo olha e fala assim fica fácil, né? Sacrificar, Deus murmura e depois o outro que faz sacrifício por ele. Peca e depois é o outro que paga por ele. Fica por isso mesmo. Davi olha para nós e fala assim, não posso receber não vou sacrificar. O diabo vai vencer, está vendo? Não vai adorar não, é o Davi que é segundo o coração, não vai sacrificar não. Seu sacrifício não, coloca preço, porque para Deus eu não posso sacrificar nada que não me custou nada. Coloca preço, pagou. Isso aqui tem que custar preço para mim. Quando o diabo vê isso, meu irmão, que sacrifício de adoração tem que custar, tem que ter preço. E sagrado o coração de Deus, irmão. A gente podia chegar hoje aqui, de qualquer maneira, chegar daqui 10 para as 8, senta aí, dá 8 horas, dá 9 horas, levanta, sai, já fiz a minha parte. Ao religioso, mas aí agrada o diabo, mas a Deus. Você pensa que vir no culto, quando não tem nada que fazer, agradou a quem? A Deus? Quero ver vir para o culto quando você recebeu um convite chique. Quando foi no bailezinho que você foi convidado para ir. Está chegando a época agora. Confraternização. As desculpas que é de doer, meu irmão. Eu não gosto de ouvir algumas desculpas não, que eu fico imaginando no céu. Está lá o acusador e no céu ouvindo a criação de Deus, a desculpinha. Pastor, eu não vim na igreja porque... Esses porquê, porque era o dia lá de eu ir na formatura, ou de ir na festa, ou ir no... Meu irmão, não poderia ser outro dia? Quer dizer, em primeiro lugar está qual? O sacrifício a Deus? Ei, olha aqui para mim, por favor. O que te custou o culto de hoje? O que tem custado a sua vida cristã? O que tem custado você ser crente? Sagrado o coração de Deus demais. Ter uma vida cristã que não te custa nada, não vale nada perante Deus. Saiba disso. Senhor, só Tu sabes o que está me custando para estar aqui. Só o Senhor sabe o que está custando minha vida reta nos Teus caminhos. Só o Senhor sabe o que está custando eu continuar sendo fiel. O inimigo tem tentado contra. Quando o inimigo pensa assim, agora ela vai largar, agora ela não vai aguentar pagar o preço. Aquele fala assim, põe o preço que eu vou pagar, mas glorificado seja o nome do Senhor. Põe preço, ele sacrificou, pagou além do que valia. Abraão, Deus fala para a criatura dele, sai da tua terra, da tua parentela. O diabo quer sair da terra, da parentela, meu irmão, você vai sair da parentela. Que isso, ninguém gosta de sair do meio da parentela, não. Sai e vai para uma terra. Que terra? Uma terra que ainda eu hei de te mostrar. Qualquer um de nós ficava quieto em casa, mas não ia mesmo. Daí surpreende. Abraão sai, pega a parentela, leva, era para despedir, ainda levou seu pai deu uma atrasada nele. Depois que o pai morreu, né? Ele cumpriu os propósitos. Levou de bagagem o seu sobrinho. Toda vez que passava por uma situação que era para ele voltar, ele levantava um altar e adorava.
para ele, vou te dar um filho. Ah, tá bom, é do meu servo. Ele disse, não é dele, é seu. Foi tentar ajudar Deus, errou, aí ó, não confiou. Deram Agar para ele como filho, nasceu Ismael, mas não era para ser Ismael. Deus falou assim, eu vou te dar, confie, acredite. Sara escuta atrás da porta, o anjo falando com Abraão, ela ri, zomba. O anjo fala assim, ei Sara, por que você está rindo? Não, não ri. Riu porque eu vi. Vai mentir para Deus. Você riu? Vai nascer a esse tempo, quando eu voltar aqui vai ter um filho no colo. Ela acreditou. Aí, ó, poderia ter perdido. Acreditou, recebe. O filho cresce, filho da promessa. O filho já está jovenzinho. Deus agora fala assim, escuta aí, me dá o seu filho. O diabo fala, não vai dar. Me dá seu filho. Não vai dar. Duvido que vai dar. É o único filho, é o filho da promessa. Irmão, tanta coisa para pedir, não é? Por que não pediu um bezerro? Por que não pediu qualquer outra coisa? Pediu um filho, Isaac, o único filho, filho da promessa, filho do milagre, filho da velhice. Ele trocava tudo nesse mundo por Isaac. Ele trocava. Deus pediu Isaac. Quando, Senhor? Amanhã. Sobe no Monte Moriá e me sacrifica. Abraão vai, deita, dorme, acorda. O diabo fala, não vai levantar. Levanta. Não vai sair de casa. Sai. Não vai sacrificar. Pega a lenha. Pega o cutelo. Pega o fogo. E bate na porta do filho. Sabe? Vamos sacrificar. Sai os dois para o caminho. Onde nós vamos, pai? Monte Moriá. O diabo fala assim, ele não vai subir, ele não vai até lá. Sobe o monte junto com o filho. O filho pergunta, pai, quando chega lá em cima, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aí o fogo, mas cadê o sacrifício? Ai, Jesus, você imagina se eu ouvir isso? Ele olha no olho de Isaac, Isaac olha no olho dele. O diabo fala assim, agora que ele abraça Isaac e fala, não entrego, é meu, não vou entregar. Ele olha para o filho e fala assim, filho, ai que tapa na cara do diabo. Está cheio de gente, né? Pisa na cabeça do diabo. Você acha que só isso aqui é? Não sei qualquer um faz, irmão. Pisar na cabeça do diabo é atitude. É sacrifício. Agora o chamado do demônio, tira o pé do chão e vai ser pular bem alto, você vai esmagar. Esmaga nada, está desobediente, está na mentira, não sacrifica nada por Deus. Pisar na cabeça de Satanás, o máximo que você fez é aumentou sua joanete. Para ver atitude. Me dá. Filho, o sacrifício? É, pai, o sacrifício. O Senhor proverá. Pai, a coisa está difícil, não desistir. O Senhor proverá. Ah, eu não estou aguentando mais não, eu acho que eu vou parar. Escute essa palavra. O Senhor proverá. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Se você quer, pode levantar até as duas mãos. Deus proverá. Deus vai prover. Só quem crê glorifica e exalta o nome do Senhor. Ele sobe, amarra o menino, levanta o cutelo. O diabo fala, não vai matar. Com toda a sua força ele foi para matar. O diabo fala assim, não acredito. Quando ele vai chegar com o cutelo no pescoço do menino, o Senhor brada lá dos altos céus, Abraão, não faça coisas tal. Olha como ele esvaziou de si. Porque agora eu bem sei que tu me temes, que tu me adoras, que tu me serves. Você acha que Deus já não sabia? Mas ele esvaziou só para ver, meu irmão, como sagrada. Pisou na cabeça de Satanás. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. José, vendido pelos irmãos, esquecido pela família, caluniado dentro da casa de Potifar, injustiçado, vai para a prisão, revela sonho de dois camaradas que um recebe livramento e não lembra
dele, fica por mais 2 anos esquecido lá dentro. Revela o sonho de Faraó, dá livramento para todo o povo que ia morrer. Passa-se o tempo, fome sobre a terra, vem os irmãos na presença dele. O diabo fala: agora chegou a vingança. Já pensou que cena de novela, meu irmão? Isso era novela para só segurar o último capítulo quase um mês. Pensou? E a gente ia terminar, escrever uma novela dessa, assim, que justiça. A gente termina, quando acaba o filme assim, você sente até o sangue na boca, quando a vingança acontece, né? Tem até um filme que chama Vingança, mata um por um. Era 11 para ele matar. Ele, com a vida, ele era o 2º maior homem do Egito. Toda a sua família foi no Egito, foi no palácio dele. Ele tinha autoridade para mandar matar na hora. Ele olha, reconhece que é os seus irmãos. Ei, escuta. O diabo fala assim: agora a espada vai comer solto, vai cair por cabeça. E Deus dos altos céus: só quero ver minha criação glorificar o meu nome. Ei, tem tanta vontade de profetizar hoje aqui, irmão. Levanta sua mão assim. Escute isso, hein? Preste atenção nessa palavra. É Deus que está me ordenando falar. Vai vir na tua mão. Escute isso. Vai vir na tua mão, como veio na mão de José. Mas a hora que vier, tem atitude para glorificar o nome de Deus, porque você é criação de Deus. Você foi feito por Ele e para Ele. Vai vir na tua mão, Deus vai te dar. Mas a hora que chegar, continue aí. Tenha a mesma atitude que José, porque o diabo vai estar do lado no inferno com os seus demônios, só observando a sua reação. E no céu vai ter anjos olhando, observando a sua reação, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele tinha continue com a mão assim, ele tinha todas as respostas, os respaldos para se vingar dos seus irmãos. Ele se deu a reconhecer, abraçou, chorou e se perdoaram. Aleluia! Se tem crente já entendendo, fecha a mão e receba isso em nome do Senhor Jesus. Isso é muito sério, viu, meu irmão? Aleluia! 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 Deus vai te honrar. Deus vai te honrar nessa terra. Você é coroa da criação. Pessoas vão vir, eita Deus, pessoas vão vir de longe. Pessoas vão lembrar do teu nome. Você vai ter a oportunidade de acabar ou de restaurar. Mas Deus te chamou para restaurar. Assim diz o Senhor. Como Deus se agrada de ver a nossa reação. Como Deus se agrada de ver a atitude da sua criação que Ele criou para glorificar e exaltar o nome dEle. Quando poderíamos ter atitude diferente, mas tomamos atitude direcionada pelo Seu Espírito, pela Tua Palavra. Aleluia. Aleluia. Ei, tem uma palavra profética para a tua vida. Pode aumentar a fornalha 7 vezes mais. Não nego, não gosto, não largo. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego. O diabo só ficou esperando, usando a vida do rei. Nega, senão te coloco na fornalha. Rei, não adoramos, não prostramos. Fica imaginando a mesma atitude de Jesus eles tiveram. Porque está escrito: eu nasci para servir. Somente sou criação de Deus. Somente a Deus servirás. Só Ele adorarás. É somente a Ele. Pode aumentar. Vou aumentar a fornalha 7 vezes mais. Pode aumentar.
Quando chegou perto da fornalha, o diabo esperou. Agora, a hora que eles veem o fogo, eles vão negar, eles vão se prostrar e vai adorar a imagem. Aumenta a fornalha. Aumentaram 7 vezes mais do que o normal. Os homens que estavam levando eles, quando chegou perto da fornalha, foram mortos pelo calor da fornalha. Imagina quando aqueles homens já começou a se queimar, meu irmão. Você já viu alguém se queimando? O diabo falou assim: agora eles também não vão querer ser queimados. Eles vão entrar em pavor. Sadraque, Mesaque, Abednego. Continue na sua caminhada, meu irmão. Continue na sua caminhada, meu irmão. Dentro dessa fornalha aí, vai entrar 3, mas vão enxergar 4. Não pode fazer oração mais para ninguém. Daniel 3 vezes explodiu. Aquele que não orar, aquele que orar para outro Deus, vai ser lançado na cova dos leões. O diabo só esperou. Ele usa até leão, né? Tem um hino das irmãs que eu acho muito bonito, que é uma força de expressão da autora, e é legal até essa expressão que ela teve. Para bater na cara do diabo, e pela fidelidade de um crente fiel, o leão vai ter que continuar jejuando. Levante tua mão. O devorador vai jejuar, mas em você ele não toca. A tua família ele não devora. O teu lar ele não devora. Vai receber isso em nome de Jesus. Continua, meu irmão. Continua mesmo com as afrontas, mesmo falando que você não vai conseguir, que o devorador vai levar tudo. Deus tapou a boca dos leões. O inimigo ficou sem entender nada. Não faz isso com o anjo, não faz isso com nenhum ser espiritual, mas com a criação de Deus. Aquele que mesmo com seus olhos está falando que tudo vai ser o contrário, mas ele crê que há um Deus dos céus que está lhe protegendo. Meu irmão, continua que Deus vai te dar vitória. Só quem crê em nome do Senhor Jesus, receba a tua bênção agora, agora, agora. Receba a tua vitória agora. Oh, que delícia. Se você
revelação, você vai vivenciar agora. Chegou um momento que, assim como Deus fez com essas pessoas que glorificaram o nome dele, que quando o diabo pensou que eles iam ter uma atitude, eles tiveram uma atitude totalmente contrária para glorificar o nome de Deus. Como criatura dotada de personalidade, de vontades, de nossas concepções, de nossas formações, mas todos eles ignoraram tudo isso para que o nome de Deus fosse glorificado. Chegou o momento em que nós realmente pisarmos na cabeça de Satanás. Mas não é levantando o pé e pisando, não é isso não. O inimigo tinha colocado no teu coração e só estava esperando ver qual seria a sua atitude. E você vai mostrar para ele que a sua atitude agora é diferente do que ele estava esperando. Chegou o momento de surpreendermos a Deus, ou de fazermos aquilo que o inimigo tinha colocado e esperando que nós fizéssemos. Você vai mostrar para ele que ele achou que você ia ter uma reação, uma atitude, mas você vai ter uma atitude diferente. Achou que eu ia parar? É agora que eu vou servir mais. Achou que eu ia desistir? É agora que eu vou reconciliar. Achou que eu não ia ter envolvimento? Eu vou entregar minha vida agora de novo. Então sai do seu lugar, corre, e vem aqui na frente. Igual a ele são todas as coisas. A sua vida é dele, a sua casa é dele.
fazer, nós vamos fazer. Ele está lá do lado de fora, mas ele vai ouvir. Você vai falar com a autoridade, tá? Autoridade de Deus. Porque você não está orando para ele, você está repreendendo ele. Você não está conversando com ele, você vai repreender ele. Você vai dizer assim comigo, repete comigo e fala: Satanás, você se levantou. Você quis me derrotar. Mas você acabou de cair. Minha vida não é tua. Minha casa não é tua. Minha família não é tua. Meus lábios não é teu. Minhas mãos não são suas. Eu fui criado. Eu fui formado para adorar. Para adorar. Para adorar a seja selado, seja restaurado. Você é dele, você foi comprado, você foi lavado. Aleluia. Você poderia nem ter vindo à frente, mas você escolheu, você veio, você se esforçou, você se esforçou. Você poderia ter ficado no seu lugar, poderia ter ido embora mais cedo, mas foi uma escolha que você fez. Você veio à frente, você veio mostrar ao teu Deus, não decepcionar o teu Deus, mas alegrar o teu Deus. Aleluia. O diabo não vai apagar, jamais ele vai apagar. Quantos estão decididos? O diabo falou que você não tinha mais, mas você tem. Hoje, o Senhor Jesus está se manifestando nesse local para desfazer toda a obra do diabo. Então diz assim, com as suas mãos levantadas, uma mão levantada, a outra batendo no peito com autoridade. Eu tenho a marca da promessa. Isso. Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Nós temos a marca da promessa. Vai falando com autoridade. Eu tenho a marca da promessa.
lado, abrace ela, fale com ela. Fala assim: você é criação de Deus, você é escolhido de Deus. Deus te fez com um propósito. E fala que você tem o propósito de adorar. Deus te abençoe. Volte para o seu lugar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Não volte para o seu lugar como derrotado, não. Volte glorificando, exaltando, de cabeça erguida. Aleluia. Sabendo que hoje mais uma vez você entregou a tua vida nas mãos daquele que nos guarda, daquele que nos criou. Aleluia. Deus abençoe.